Quinta-feira, última nossa comunidade imediata nos bombeiros. Deus abençoou tremendamente ali aquele momento de culto. Muito breve, uma breve devocional, mas eu acredito que muito significativa para nós e para os bombeiros aqui da cidade. Creio nos efeitos disso a longo prazo na vida daquelas pessoas. Agradeço muito pelas pessoas que ali estiveram. Estivemos com um bom número. Foi muito boa a presença, a participação dos irmãos em nossa comunidade imediata nos bombeiros. Quero dizer também à igreja que a Luísa está começando o estágio dela amanhã, lá na Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, no Rio de Janeiro, uma igreja vizinha à favela do Jacaré. Há um trabalho social forte ali, evangelístico daquela igreja, na favela do Jacarezinho. Peço aos irmãos que orem para que Deus proteja a Luísa. Oi? Não entendi. Sim, há um grupo de 5 alunos do Palavra da Vida, que estão estagiando junto com a Luísa nessa igreja do meu sobrinho. Meu sobrinho é diácono nessa igreja. E, obviamente, vem as preocupações naturais, com a criminalidade ali, em particular naquela região, mas que Deus, possamos estar orando para que Deus proteja a Luísa, toda a equipe que estará trabalhando ali numa fase com drogados da região, que já há um trabalho com usuários de drogas ali da comunidade e muita criança. Então vão ter 2 semanas agora, a partir de amanhã, 2 semanas bem cheias. Então eu peço aos irmãos que estejam orando pela Lu, pela equipe, pelo trabalho da igreja ali nessas 2 semanas. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 29. Continuamos, então, nossa série em Gênesis. E hoje vamos falar de um assunto não muito confortável inicialmente, até entendermos a proposta, até entendermos o que... Tá certo? Não? Está 28 ali? É 29, irmãos. Gênesis 29. Onde eu estava? Tá. Até entendermos o contexto, o cenário onde esse capítulo está inserido, temos algumas lutas. O tema dessa mensagem, logo de cara, nos traz uma certa inquietação, As esposas, no plural, de Jacó. Já fica numa primeira lida, já fica uma coisa meio estranha, As esposas, mais de uma, é isso mesmo. Num primeiro momento, é de difícil a aplicação esse momento para nós, para essa situação, para nós que estamos dentro de um padrão moral, dentro do natural. Incrível que pareça, hoje temos que fazer assim, Quando a gente fala de um padrão moral, eu tenho que dizer natural, porque o padrão moral dos nossos dias é completamente imoral. As coisas estão sendo, de uma maneira tão violenta, impostas a nós, pelo próprio governo, pela sociedade, mas olhando numa perspectiva de um padrão moral natural, em nossa cultura ocidental do século XXI, o que estamos vendo aqui é algo meio estranho, mas Gênesis 29 está se desenrolando dentro da cultura oriental no século XIX a.C., lá pelos idos de 1950, 1960 a.C., antes que pudesse haver um princípio, uma legislação divina para a vida ou ética conjugal. Apesar de em Gênesis 2, 24, nós termos ali os padrões que Deus estabeleceu para o casamento, um homem para uma mulher, e eles estão ligados um ao outro, até que a morte os separe numa condição de uma só carne. Deus estabeleceu o padrão do casamento em Gênesis 2, 24. Ainda assim, não tínhamos até esse momento, não tinha Moisés, não tinha lei, não tinha Israel. Apenas o que havia era a cultura e os códigos de conduta dentro de contextos locais, como, por exemplo, tenho dito repetir isto, o código de Hammurabi, que é um código lá da região de Ur, de onde veio Abraão,
Padan Aram, região que vamos ver daqui a pouco, onde Jacó encontra-se com Raquel, também estava debaixo desse código de conduta de um povo, de um grupo, de uma sociedade local e não obrigatoriamente ou definitivamente dentro de um contexto de uma legislação divina, dentro dos padrões de Deus. Então, nós vamos estar lidando aqui nesse capítulo com algo humanamente legítimo para aqueles dias, mas não divinamente aprovado ou desejado por Deus. Importante que nós entendamos isso. Estamos lidando no capítulo 29, principalmente o 30 vai gerar vários momentos de má digestão do assunto, inicialmente, mas estamos dentro de um código de ética que para eles era legítimo humanamente falando, mas não de forma alguma algo que está divinamente aprovado ou desejado por Deus, mas permitido por Deus nesse momento histórico, no processo de revelação, enfim. Vamos falar então sobre esse estágio, esse momento da vida de Jacó, que é, mais uma vez, dentro do cenário geral que temos visto aqui, um crente em crescimento. Está tendo a sua fé sendo acrescentada na medida que ele vai crescendo na fé, vai sendo disciplinado, vai sendo corrigido no meio dos seus erros, dos seus desvios de conduta. Deus vem disciplinando, mas vem conduzindo Jacó na direção daquilo que são os propósitos de Deus. Mas o que veremos aqui, nesse momento da vida de Jacó, nós vamos perceber uma ação muito forte da graça de Deus, da providência soberana de Deus, não somente para Jacó, mas para as nossas vidas também, como se aplica essa percepção de soberania, providência e graça de Deus, desde os dias de Jacó, como Deus agia em Jacó e também age conosco hoje. Vamos dividir, então, essa história em 3 partes e vamos fazer ao final, 2 aplicações bem práticas, bem direcionadas para a nossa vida cristã. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos conduza à sua vontade mais uma vez nesta noite. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela tua provisão para as nossas vidas, pelo teu carinho, tua misericórdia que se renova sobre nós de forma tão intensa. Muito obrigado a Deus pela vida de cada um aqui, as pessoas que nos visitam. Dá-nos em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez, orientação, direção, exortação, consolação, vindas da Tua palavra. Nos ensina, fala conosco, eu te peço. Nos conduz à Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos ler também em blocos. Eu quero ler com vocês, inicialmente, nessa primeira parte da história, os versos 1 ao 12 do capítulo 29. Vai mantendo a sua Bíblia aberta, que vamos fazer vários retornos ao texto bíblico, mas agora vamos ler dos versos 1 ao 12 do capítulo 29, que diz assim: Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles, e ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas.
Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora de ovelhas. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Muito bem. Como espero que os irmãos lembrem de semana passada, Jacó ele acabou de deixar Betel, o local onde ele ergueu com o seu travesseiro de pedra um memorial, em lembrança daquele encontro especial que ele teve com o Senhor, onde ele foi convertido, tendo seu coração agora sujeito ao amor, à justiça, à santidade, aos padrões de Deus. Deus o convenceu naquele momento de que era o seu Deus, e não apenas Deus de Abraão e de Isaque, como vimos semana passada. Ele agora é um novo homem espiritualmente falando. E Jacó seguiu o seu caminho e chegou à terra do seu tio. Vamos tentar visualizar isso com esse mapinha. Nós temos a região de Berseba, onde ele teve aquele poço que Deus o conduziu a Berseba, lembram disso? O poço que Deus abriu, olha, esse aqui é o poço que eu vou te dar. Não é o poço que você cavou, nem o que você descavou, mas é o poço que eu estou te dando. A provisão de Deus ali em Berseba. Betel é o lugar que ele pernoita e tem aquele sonho, onde Deus fala com ele bem pessoalmente. E agora ele vai a Arã, na verdade, Padã Arã. Esses dois rios aí, o rio Tigre e o Eufrates, é a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Não é uma região muito fértil, uma terra muito fértil, e é o extremo do Oriente, onde ele se desloca e ali encontra-se com os seus parentes, com o seu tio Labão. É um deslocamento grande. Assim a gente consegue visualizar bem o que aconteceu com o Jacó. E ele viu um poço, chegando ali na região de Padã Arã, ele viu um poço e ali tinha, na região, em volta do poço, no campo, haviam homens que estavam ali com seus rebanhos, pastores de ovelhas, aguardando, ele não entendia ainda bem o quê, mas se juntando para beber água num poço que estava ainda tapado por uma grande pedra. E parece-me que, pelo que o texto diz, essa pedra devia ser uma pedra grandona, e algo que era para eles, possivelmente culturalmente, muito importante que aquele poço estivesse tapado diante do destaque que o texto dá a isso. O fato é que quando todos os rebanhos estivessem ali reunidos, então eles podiam rolar a pedra e dar água para os rebanhos. Poderia ter uma série de contextos aqui, poderia ser para que não caísse em bichos, a água ficasse preservada, bem guardada, não houvesse nenhum tipo de contaminação, ou talvez houvesse algum tipo de escala dos rebanhos que estivessem espalhados pelo campo e fosse para ser dado água ali de uma vez, mas por ordem de chegada, um após o outro, conforme fosse chegando ali. E depois disso, uma vez a pedra removida, todos bebiam água, sejam quantos fossem os rebanhos que estivessem ali. Depois beberam água, a pedra volta para a boca do poço, acredito que para a preservação da água ou coisa assim. O que temos aqui é que nos versos, depois desse rolar de pedra, desse beber água de todo mundo aqui, nos versos 1 a 3, nós temos nos versos 4 a 6 algo muito interessante, acompanha aqui no slide. Jacó pergunta aos pastores ali daqueles rebanhos: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Irmãos, eu imagino o alívio que deve ter sido para Jacó ouvir um negócio desse. Seu tio estava bem, estava tudo tranquilo, nunca tinha o visto antes, não tinha como mandar nenhuma mensagem pelo WhatsApp nem por e-mail. Eles tinham que chegar na fria, dizer: eu sou teu sobrinho e vim passar um tempo aqui contigo porque meu irmão está querendo me matar e minha tia me mandou para cá, ou melhor, tua irmã me mandou para cá. Então a situação era relativamente tensa e ele ainda está aguardando que esteja ali a que seria
a sua esposa, e nada mais nada menos, além dele ter a boa notícia que Labão estava bem, ele vê uma lindona de uma mulher cuidando das ovelhas do seu pai, Labão, chegando e apresentando. Aquela ali é filha dele. Imagina os olhinhos de Jacó, com 77 anos, esperando para casar. Ô amado, cadê o amado? Cadê? Olha a benção aí chegando. 77 anos esperando para encontrar sua amada, e ele tem a notícia, ó, teu tio vai bem, aquela lindona ali é filha dele. Ela vem lá com seu cajadão, provavelmente, tocando o rebanho, para juntar ali. Ele ficou encantadíssimo com tudo isso. E surge nos versos 7 e 8 algo que parece fora de contexto, mas vai ter uma relação muito importante para a gente pensar no final dessa reflexão aqui, o que está acontecendo aqui. Jacó faz uma pergunta, algo incomum para Jacó era ver aquele monte de pessoas, de rebanhos, 3, 4 pastores, sentados, os rebanhos espalhados, em vez de estar dando logo água para o rebanho, eles estavam sentados esperando chegar um outro grupo, um outro rebanho, para então todos beberem água. E os versos 7 e 8, acompanhe a sua Bíblia, surgem de uma inquietação de Jacó. Jacó diz assim para os demais pastores que estavam ali: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. No olhar pragmático, meio capitalista, extremamente prático de Jacó, aquilo ali estava errado, não fazia sentido aqueles pastores ficarem todos sentados ali numa hora útil do dia ainda, quando podiam estar levando já o rebanho para o pasto, dá água, leva de volta para o pasto, está cedo ainda para dormir. Ele vê aquilo ali algo muito, muito estranho, essa coisa prática, né, que tem na cabeça de Jacó, mais funcional para fazer as coisas renderem, para fazer as coisas andarem melhor, na perspectiva do sistemático e oportunista até então, Jacó, que está tendo a sua fé, está sendo um crente em crescimento ainda, ele acabou de se converter, como vimos semana passada. A questão é que não tem nada de prático apenas nesse momento desse poço fechado. E Jacó não entendia isso ainda. O poço não foi aberto porque tinham regras. Aquele poço não estava com a tampa ainda, com a pedra removida, porque havia um dono, aquele poço tinha um dono. E o dono daquele poço estabeleceu regras e critérios para o uso daquele poço. Imagina que é um poço de água boa, provavelmente água potável, certamente todos bebiam daquela água, não somente o rebanho, mas as pessoas também. Como aquilo era valioso, era como um poço de petróleo hoje, irmãos. Quem é que deixa um poço de petróleo ali para todo mundo passar ali quando quiser tirar um petrolinho e levar para o seu carro? Não é assim. Então, o poço de água naqueles dias não era diferente. Esse poço tinha um dono. E esse dono decidiu como deveria ser usado aquela água, e as pessoas estavam se submetendo àquele critério. Não era uma questão de praticidade, era uma questão de ordem. E Jacó não era bom nesse negócio de submeter a autoridades, submeter a mais velhos, submeter a critérios. Ele não era muito bom em respeitar convenções, critérios estabelecidos pelas pessoas que tinham autoridade sobre ele. E durante essa conversa que ele está tendo com os pastores, quem me chega? Me chega Raquel. Vamos ler aqui, acompanhar no slide, versos 9 a 12, que diz assim: ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Guarde bem, pastora de rebanho de ovelhas. Amém, irmão? Ótimo. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar, estava louco. Beijou e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo para o seu pai. Alguns detalhes desse encontro de Jacó com Raquel são muito interessantes. Numa ordem natural, a gente espera que Jacó se apresentasse.
olha, Raquel, muito prazer, eu sou seu primo, eu sou filho de Rebeca, que é irmã do seu pai. Muito prazer. Numa sequência, ele poderia dar um beijinho de primo na bochecha de Raquel. Oi, prima, como vai você? É um prazer enorme te conhecer. E logo depois ele daria água para as ovelhas de Labão, né? Por questões de gentileza e tal. Mas aconteceu tudo o contrário. Jacó primeiro dá água para o rebanho de Labão. Ele está meio atordoado. Ele enche as ovelhas de água, ele deixa de lado tudo que os pastores deviam dizer, não, tem critério aqui, rapaz. O poço só pode ser aberto quando todo mundo se ajuntar, tem uma ordem e tal. Ele passou por cima de todo mundo, retira a pedra, dá água para o poço, dá água para as ovelhas de Labão todo. Logo depois ele vai e beija a sua prima. Imagina, deve ter sido um beijão na bochecha, aquele beijão de, gente, você é linda. Né? Aquela coisa assim meio diferente. Aí depois ele se apresenta como seu parente. Parece que ele inverteu tudo. Botou tudo de cabeça para baixo. É claro que Jacó está babando por Raquel. Ele está atordoado. Né? Ele já não está raciocinando corretamente. Mas o fato é que os dois se encontraram e esse encontro é o palco de uma série de coisas que estarão acontecendo, principalmente da próxima fase desse relacionamento que vai acontecer, vai começar daqui em diante. Vamos ler dos versos 13 ao 20, depois vamos comentar esse segundo bloco. Diz assim: logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser seu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e a da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Isso é romântico, né, irmão? Coisa linda, mas tem implicações aqui sérias. Muito bem. Raquel provavelmente ficou também um pouco deslumbrada com Jacó, foi para casa e contou tudo que ouviu de Labão, versos 13 e 14. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Eu imagino que Jacó, além de descrever todos aqueles eventos, tudo que aconteceu lá com... Não sei se ele abriu o jogo em relação à maneira como ele enganou Isaac, não. Mas o contexto de perseguição de Esaú e tudo mais, ele conta tudo para seu tio Labão, e certamente contou para Labão também que veio para se casar. Tio, também eu vim aqui para arrumar uma esposa e eu já tenho pretendentes aqui, pelo menos na minha cabeça. Certamente isso estava nessa aproximação entre Jacó e seu tio. Esse relatório foi o suficiente para Labão acreditar que Jacó era tudo aquilo que ele dizia que era. Ele convenceu-se profundamente daquilo, ele deu um beijo no rosto, disse que era parente, você é sangue do meu sangue, enfim, os laços estavam criados. E com um detalhe aqui no verso 15, que diz: só por ser meu parente, só um detalhezinho antes, na cultura local era comum você receber um parente e ficar na sua casa como hóspede por um mês com tudo pago, vamos dizer assim. Né? Era cultural que ele ficasse na casa desse parente, tendo todas as despesas pagas, sendo hóspede, visitante por um mês com todas as despesas pagas. Mas no verso 15 diz assim: só por ser meu parente, acredito que passado esse mês, você vai trabalhar de graça?
Diga-me qual deve ser o seu salário. Não há relato nenhum que Labão tivesse filho homem. Não encontramos nenhuma resposta bíblica para isso. Mas o texto nos diz que ele tinha uma filha mais nova, tinha duas filhas, uma obviamente mais nova, outra mais velha. E esse momento aqui foi crucial nos eventos que estavam por vir. Os versos 16 e 17 diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Irmãos, o que nós vamos começar a pensar aqui agora é sobre uma das maiores injustiças com mulheres da Bíblia, justiça que é feita até hoje com Lia. Muitas pessoas têm uma interpretação altamente equivocada sobre Lia. Uma das grandes injustiças, na verdade eu li um autor dizendo que uma das mulheres mais maltratadas no Antigo Testamento foi Lia. Eu acho que um pouco de exagero. Mas, sem dúvida alguma, há uma injustiça grande aqui. Em cima dessa, normalmente nasce dessa afirmação, tem mais situações, questões aqui, mas começa dessa afirmação de que Lia tinha olhos tristes. Algumas traduções dizem olhos baços, outros dizem olhos tristes. A maioria das traduções dizem olhos meigos. A ideia aqui, principalmente a de olhos baços, é na revista atualizada, esqueci, tem uma outra apresentação, não lembro, mas diz que fala sobre olhos baços, no sentido de que eram olhos de uma pessoa adoentada, olhos sem brilho. Eu discordo um pouco. Se você olhar a tradução melhor dessa palavra, não é isso que ela quer dizer. A melhor tradução seria realmente olhos meigos, que pode levar à ideia de olhos que transmitem assim uma ideia de tristeza. Aqueles olhinhos caídos, assim, que de longe quer dizer que a pessoa é doente, mas que ela tem olhinhos, naturalmente os olhinhos dela são caídos. Vai muito da nossa figura inicial. Para mim, essa figura aqui, ela retratou perfeitamente a ideia. Deixa eu voltar aqui. Para mim, retratou perfeitamente o que seriam os olhozinhos meigos ou baços, né, diferentes, enquanto os olhos bonitões e atraentes de Raquel são diferentes, né, um olhar mais penetrante, né? E o olhar da Lia é um olhar mais tenro. Tem uma tradução que diz um olhar tenro, né, mais meigo, mais entristecido também. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui agora. É aqui que eu estava? Hein? 13 e 14. Aqui, ok. Esse tipo de pensamento que Lia era doentinha, prejudicada, perseguida, feiosa, maquiavélica, é completamente indevido, completamente injustificado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, essas expressões, essas afirmações, essas metáforas que são feitas com os órgãos. Por exemplo, tem um momento que Davi está numa caverna fugindo de Saul, e diz que ele tem um momento onde, não é nem esse não, é um momento de de Davi, sim, mas um momento de súplica de Davi, que diz que ele está com grande afeição na sua adoração para com Deus, muito piedoso. Ele está sentindo aquela emoção até os intestinos. Intestino no sentido de algo muito profundo, muito íntimo. Coração, nas Escrituras, está ligado à ideia de algo muito pessoal, muito particular. Então, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento usam essas figuras para representar um tipo de expressão emocional ou físico. E quando é dito isso sobre o tipo de olhar de Lia, eu creio claramente que é nesse sentido, não no sentido de alguma doença ou enfermidade, mas literalmente de uma pessoa mansa, terna, de mansidão, de ternura, de uma pessoa humilde, simples, talvez mais doméstica, mais de dentro de casa. Já Raquel é mais do campo, de estar lá cuidando das ovelhas de Labão, e provavelmente Lia, mais doméstica, bem um pouco do cenário de Esaú, o homem do campo, Isaac lá dentro de casa com Rebeca.
Jacó, né? Dentro de casa, com Rebeca, enfim. Eu creio que é bem dentro desse cenário. O fato é que Lia é descrita nesses termos como alguém mansa, tranquila, por esse olhar mais tenro, mais meigo. Já Raquel identificada como a bonitona, a atraente, no verso 17. E é nessa base questionável, nessa base altamente incerta, que Jacó escolhe Raquel, a mais jovem, no lugar de Lia, a mais velha, e propôs logo os termos do casamento. No verso 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão responde a isso. Uma resposta vaga, uma resposta positiva, mas indireta. No verso 19 ele diz: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. E ficou nisso, uma resposta bem subjetiva. Eu não sei exatamente se Labão já tinha, naquele momento, o propósito de enganar Jacó. Se já estava na cabeça de Labão essa proposta enganosa. Mas essa resposta evasiva deixou uma vaguinha boa para isso. O fato é que no versículo 20 a gente lê assim: Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e eles lhe pareciam como poucos dias por causa de seu amor por ela. E é aqui que a gente vê, e eu já preguei, inclusive, nos jovens há algum tempo atrás sobre isso, algo assim, uma demonstração de um amor que eu creio que realmente Jacó tinha por Raquel. Mas este momento aqui é totalmente desnecessário se Jacó não tivesse feito o que fez com Isaac lá atrás. Esse momento aqui teria sido desnecessário se não tivesse havido desobediência, desrespeito e aquele conluio maquiavélico com Rebeca para enganar seu pai. Vamos ver isso mais para frente. E a afirmação de Jacó a Labão, no próximo versículo, mostra que Jacó estava muito ansioso por consumar logo o seu casamento com Raquel, porque eram 77 anos de espera, né? O homem estava ficando velhinho, ele estava muito a fim de casar logo, e chegamos no terceiro bloco da nossa mensagem. Leia comigo os versos 21 até o 30, que dizem assim: Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha para que ficasse a serviço dela. Vamos até o verso 30. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bilá, ou Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Esse texto aqui nos leva da euforia para o choque. Né? É altamente contrastante esse texto aqui. Enfim, a espera de Jacó termina, ele é recompensado, e ele crê que ele está casando com a sua amada, com a sua querida. Os versos 22 a 25 nos dizem isso, e ele está certo que está tudo acontecendo conforme ele planejou. Por 7 anos ele espera a sua querida Raquel, e na festa ele seguramente bebeu todo o vinho possível, né? E eu creio que com o mesmo padrão de euforia que ele teve quando encontrou Raquel lá no poço ainda pela primeira vez, que ele enrolou todos os critérios, tudo que ele havia acabado de conversar com os pastores, ele ficou encantado com a beleza de Raquel e com a possibilidade dela ser a sua esposa, já que ela era filha de Labão. Ele perdeu os sentidos. Eu creio que, além de um estado
bem complicado de teor alcoólico, que ele estava, de muito vinho que ele deve ter tomado nessa festa de casamento. Ele também, com toda a euforia de casar-se, com uma espera de 77 anos, ele ia confundir qualquer um. E lembrem-se, não tinha CPFL na época, era luzinha de vela mesmo, e ali de tocha, vela, tochas ou coisas assim, e devia estar escuro. Depois de todo um festejo com tanta euforia, ele já ia confundir qualquer coisa, e não deu outra. Na sua estrutura, dentro das suas leis, e dentro de uma malandragem muito grande, Labão entrega a Lia no lugar de Raquel. Houve conivência da parte de Raquel, mas houve também obediência, ou melhor, da parte de Lia, mas houve também obediência da parte de Lia, que submeteu-se à autoridade que estava sobre ela, que era seu pai Labão. E foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, Jacó acorda, ele vai olhar e dizer assim: Raquel, minha Lia! A coisa deve ter sido tensa, né? Deve ter sido algo bem chocante. Labão, melhor, Jacó sai do sua tenda e vai direto para Labão. Labão, o que você fez comigo, homem do céu? Se vocês lembrarem um pouquinho, é a mesma frase que o rei Abimeleque falou para Abraão, é a mesma frase que o outro Abimeleque falou para Isaac, e agora é a frase que Jacó está dizendo para Labão: o que você fez comigo? Que coisa, que situação delicada. E me parece que Labão não teve nenhum tipo de intimidação diante da repreensão de Jacó. Provavelmente essa resposta de Jacó ou de Labão já estava muito bem planejada na cabeça dele, versos 26 a 30. Olha, ô Jacó, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Você está pensando que aqui as coisas vão acontecer conforme a tua praticidade? Conforme os teus costumes? Aqui não é assim, não. Aí vem o processo, deixa passar o tempo, deixa passar a semana de núpcias e depois eu te dou. Raquel, aqui é a questão que para a gente, na cultura ocidental, moralmente, isso aqui é complicadíssimo, né, obviamente, mas está dentro de uma circunstância que não é, obviamente, aquilo que Deus legisla sobre casamento, mas é uma cultura local para todo um desconcerto que vai haver do abuso total desse princípio que não é bíblico. O princípio de casamento é estabelecido em Gênesis 2, 24, e por isso Deus lá na frente estabelece as leis, porque senão até a própria nação de Israel não existiria por causa da promiscuidade. Mas, enfim, até aqui andava assim dentro da cultura local, e deu Labão, uma semana depois, passadas as núpcias, deu Raquel, Labão deu Raquel para Jacó, e assim ele também casou-se com Raquel. O resultado foi que Labão conseguiu casar suas duas filhas com um bom partido. Jacó, pelo jeito, era um trabalhador muito hábil, e ganhou um dote enorme, né? 14 anos de trabalho de um bom trabalhador. O dote foi maravilhoso. Labão não podia estar mais feliz, né? E Jacó terminou essa sequência com 2 esposas, em vez de uma, trabalhou o dobro por causa disso, mas conseguiu, com seus esforços, o que desejava, que era casar, ele agora estava casado com 2. Vamos então a 2 conclusões bem práticas. Essa é a narrativa, essa é a história. E vamos pensar naquilo que diz respeito diretamente o que essa narrativa, o que essa história tem a ver conosco hoje. A primeira delas é que nós devemos aprender e ter mais temor àquilo que vemos como consequências de pecado. Nós somos muito displicentes normalmente quando pensamos em consequências de pecado. Nós já falamos aqui semana passada, na mensagem anterior, sobre as consequências do pecado de Jacó quando ele engana Isaac. Houve aquela separação física de sua mãe, uma separação física e emocional de seu pai Isaac, pelo quanto Jacó o enganou. Houve uma segunda consequência bem delicada do pecado de Jacó,
é que ele saiu sem nada, apesar de ser se tornou o primogênito, teria direito a riquezas, bens, dinheiro. Ele sai da região de Canaã, ali na região de Betel, sem nada, sem dinheiro, sem nada, porque ele sai fugido, ele sai corrido, porque Esaú queria matá-lo, sai de mãos vazias. E como eu já disse há pouco, eu acredito que esses 14 anos de trabalho de Jacó teriam sido completamente desnecessários se Jacó não tivesse enganado Isaque. Porque se ele não tivesse enganado Isaque, seria até dentro da cultura da época uma grande possibilidade dele casar-se com as filhas de Labão, uma grande possibilidade aqui, sendo obediente, ele teria tudo que tinha de direitos ali a receber, porque ele já tinha negociado a primogenitura com Esaú, antes daquele evento estranho ali acontecido no capítulo 28. Então, o preço que foi pago foi muito alto, uma perda muito grande, consequências muito terríveis. E a Bíblia afirma que os nossos pecados nos separam de Deus. A gente precisa levar isso a sério. Nós não levamos a sério como devíamos, somos negligentes muitas vezes a essa questão. Porque essa ideia de que nossos pecados nos separam de Deus, ela tem uma perspectiva local, ou seja, algo que acontece agora, mas é algo que acontece agora com perspectivas eternas. O pecado nos separa de Deus neste momento, com implicações eternas. Isso é muito sério. Isaías 59, verso 2, diz assim, vamos ler juntos? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso não deve ser tratado de forma displicente. Quantas vezes nós já fizemos essa afirmação? Parece que a minha oração não passa do teto. Já fez essa afirmação? A biblicidade dessa afirmação pode vir desse texto. Eu não posso querer relacionar-me com um Deus santo em pecado. Eu não falei como pecador, porque nós somos pecadores, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e que estão buscando uma vida santificada que não nos mantém como na prática do pecado, mas como pecadores em luta contra o pecado. Mas o pecador que pratica naturalmente o pecado, como se isso não ofendesse a Deus, negligentemente ou obstinadamente, a Bíblia diz que esta pessoa está separada de Deus. A ideia aqui desse texto é de um abismo que separa o homem de Deus quando ele está na prática do seu pecado. O texto diz que os vossos pecados encobrem o seu rosto. É a ideia de que ele não vai ver você nem falando. Eu estou com o rosto encoberto pelo pecado, ele não me ouve clamar. Não podemos negligenciar isso. Parece que Jacó não está entendendo ainda que a questão não é a prática, o que é bom para ele, o que deve acontecer. Não, mas é que há critérios. Ele pecou lá atrás, essas consequências do pecado não vão passar desapercebidas por Deus, porque Deus quer transformar Jacó num homem que faça diferença em seu tempo. E para isso ele precisa ser corrigido pelo Senhor. Sem dúvida alguma, temos que levar esse tema a sério, até porque há um outro texto no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 9. Vamos ler juntos? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eu disse há pouco que essa separação ela é agora, com efeitos eternos. Olha como esse texto nos faz perfeitamente concluir o que significa aqui os efeitos eternos. Eu separado agora do Senhor por causa da minha obstinação em permanecer pecando, o texto diz que Ele punirá, o Senhor,
os que não conhecem a Deus, aqui a ideia de Jesus como juiz. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele punirá. Mas, pastor, nem conhece a Deus. Não estamos trabalhando com critérios de merecimento. Estamos trabalhando com os critérios de Deus, de soberania, de salvar quem Ele quer. Antes dos tempos eternos, separar um povo para Ele. Estamos lidando com a soberania salvadora de Deus. Não estamos lidando com mérito de ninguém, com boa vontade de ninguém, ou com capricho de Deus ou capricho de alguém. Deus salva quem Ele quer. Isso não acontece por preferência humana, isso acontece pela soberania de um Deus santo. E o texto bíblico nos diz que Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem. A ideia de que conhecem, mas não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação de agora tem implicações eternas. A separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Irmãos, precisamos levar essa situação de consequência de pecado a sério. A gente precisa parar de achar que podemos barganhar com Deus no que diz respeito à obra salvadora e aos nossos pecados. Não podemos achar que Deus trata pecado como um mal-entendido. Trata nosso pecado, nossa decisão de pecar, como simplesmente uma falhinha, um pequeno desvio. Deus trata pecado tão sério, tão seriamente, que para resolver o nosso problema de pecado, Ele entregou como cordeiro o seu próprio Filho, como sacrifício pelo nosso pecado. Deus leva o nosso pecado a sério. Nós é que não levamos o nosso pecado normalmente a sério como Deus o leva. E isso tem consequências. No entanto, enquanto que o trabalho de Jacó foi até então suficiente para lhe assegurar uma esposa, até duas, né? Trabalhou-se tanto que garantiu 2 esposas. Você pode trabalhar o quanto você quiser para tentar assegurar bênçãos ou salvação, provisão divina, que Deus não nos abençoa pelo quanto eu trabalho. Deus não me abençoa mediante a minha produção de obras. Posso trabalhar quanto tempo eu quiser tentando assegurar bênçãos ou salvação de Deus, que vai ser inútil. Ainda, Isaías capítulo 64, verso 6 diz: somos como impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Irmãos, Jesus nos salvou não com base nos nossos possíveis atos de justiça. Não fomos salvos porque somos legais, bonzinhos, gente boa, coisa do tipo. Mas somos salvos fomos salvos por causa da misericórdia do Senhor, pela obra regeneradora do Espírito Santo na vida daqueles que Ele mesmo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obra do Espírito Santo que nos capacitou com fé para crer nele. Até para isso, até para crer nele, eu precisei de Deus. Eu precisei da obra do Espírito, porque nem isso eu era capaz de produzir por mim mesmo. Então, olha o que diz em Tito, capítulo 3, versos 4 a 6, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você encontrou você em algum lugar aqui? Você encontrou a sua participação na obra salvadora em algum lugar nesses textos? Ou é Deus, é Deus, é Deus, é Deus o tempo todo, agindo na direção de pecadores que Ele decidiu salvar com a sua obra regeneradora, com o lavar regenerador do Espírito Santo. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que nós que somos pecadores não podemos nos ajudar a nós mesmos para sermos salvos. Essa é a grande notícia do Evangelho. Não tem o que eu possa fazer por mim mesmo para ser salvo. Não vai ser possível. Nós podemos confiar plenamente na obra que Jesus Cristo fez
em nosso lugar na cruz. Eu posso trabalhar 14, 20, 30, 50, 1000 anos para tentar produzir algum tipo de mérito que me faça ter algum crédito diante de Deus para ser salvo, que eu não vou conseguir, mas de uma única forma, de uma única vez, o que Cristo fez por nós na cruz foi plenamente suficiente. É totalmente, nós podemos, de forma completa, confiando nos efeitos da morte de cruz do nosso Senhor Jesus, na sua justiça, no seu poder, nós podemos, sem dúvida alguma, experimentar todo tipo de bênçãos espirituais da parte de Deus, hoje, agora e eternamente. É o que vemos em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, essa é a grande boa notícia do Evangelho, que a gente tão loucamente despreza ou banaliza, porque julgamos que já sabemos esse texto há muito tempo. Porém, quando decidimos permanecer na prática do pecado, quando decidimos continuar pecando, uma vez depois de ter o entendimento bíblico de que isto é pecado, nós transformamos esse ato salvador, esse ato de graça, esse ato de misericórdia, em coisa banal. Quando eu decido que eu posso comprar o meu perdão de pecados, não quero abandonar o pecado, mas vou tentar comprar o meu perdão com algum ato de justiça. Eu vou tentar preservar a minha salvação sendo legal, sendo bonzinho, fazendo alguma obra ou tendo algum tipo de participação bem notória, visível ou meritória. Porque Deus vai ver o quanto eu sou bom apesar de estar pecando. Isso é inútil. Porque o que cria a grande boa nova é que eu não tenho que pagar, porque eu não posso pagar pela minha salvação. A grande boa nova é que por eu não poder pagar, Deus pagou para que eu pudesse ter perdão de pecados e vida eterna. E é nisso que nós encontramos a segunda grande aplicação desse texto, que é a graça de Deus. Deus não está permitindo tudo isso que está permitindo na vida de Jacó, tribulações. Ele espera 7 anos com grande expectativa por Raquel e é enganado. O enganador foi enganado. E ele tem que trabalhar mais 7 para poder ter a sua amada. Ele agora está casado com uma mulher que ele até então não queria casar. Mas a ideia aqui de Deus não é punir Jacó. A ideia de Deus, sem dúvida alguma, é instruir Jacó. Jacó estava crescendo na fé, como nós estamos crescendo. A punição pelo nosso pecado, nós temos uma ideia muito, muito errada, muito corrompida. Na verdade, quando a gente faz isso, não saímos muito daquele princípio de Satanás com Eva, lá no jardim, tentando colocar algum dolo, algum mal em Deus, quando diz, Deus disse isso para você, que você vai morrer por comer dessa fruta, dessa árvore. Não, Deus não ia fazer isso. Tentou colocar algum tipo de dolo em Deus. O que está acontecendo aqui é bem semelhante conosco. A tendência nossa, quando somos corrigidos por Deus, é logo associar a ideia, puxa, Deus está me punindo. Estou sendo punido, puxa vida, Deus está fazendo uma coisa dessa comigo, essa aflição que eu estou passando é punição. Meu irmão, você já imaginou se o perfeito Deus nos punisse como nós merecemos? Tinha alguém sentado aqui nessa igreja agora? Tinha algum de nós aqui sentado ouvindo tão graciosamente a palavra de Deus, com toda paciência? Sabe por que não está nos punindo quando Ele nos disciplina? Porque a punição pelo nosso pecado foi toda sobre Jesus. O punido foi Jesus. Completamente e cabalmente punido foi Jesus. Disciplina é treinamento. Disciplina é treinamento. É algo corretivo. Que Deus vai nos colocando com muita paciência, nos colocando na direção de uma vida piedosa, de uma vida submissa, de uma forma consciente, que nós possamos entender o nosso pecado, para que a gente não volte a cometê-lo novamente. Esse é o processo da disciplina, da correção. Depois você dá uma lida em casa, em Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 10, fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo aqui agora. Jacó aprendeu o valor das regras, meus irmãos, com toda essa disciplina que ele
está passando. Jacó aprendeu o valor da submissão às autoridades. Os critérios para o uso do poço, lá nos versículos 2, 3, 7, 8, estavam totalmente claros, mas Jacó tratou aqueles critérios como coisas sem valor. Ele passou por cima. Lá na empolgação de conhecer Raquel, ele atropela todos os detalhes, os critérios de aproximação de uma pessoa naquela cultura. Ele simplesmente usa o poço, independente das regras de utilização. Ele larga um beijo em Raquel, dá uma de doido, começa a chorar. Ele faz coisas completamente fora de um padrão, de convenções normais, de um relacionamento com pessoas de uma localidade que ele nem era, ele era um estrangeiro ali. Ele ignorou o critério que eu creio que ele sabia, dificilmente ele não sabia, de que era normal que o pai dar em casamento primeiro a filha mais velha e depois a mais nova. Ele extrapolou, ele não queria isso, ele passou por cima. Labão foi um malandro. Mas ele não pensou em mais nada, ele queria apenas resolver as suas necessidades, seus sonhos. Ele apaixonou-se, por Raquel, e então partiu para fazer o que ele julgou que devia fazer. A verdade é que, apesar de tudo isso, Jacó experimentou a graça de Deus naqueles 14 anos de atraso para ter sua amada. Esse atraso contribuiu para a preservação da sua própria vida. Ele ficou protegido dentro da casa de Labão sem que Esaú tocasse, porque Esaú queria matá-lo a todo custo. Por incrível que pareça, meus irmãos, a graça de Deus se manifestou até mesmo na união de Lia com Jacó. A gente pode pensar, pastor, tu exagerou agora. A graça de Deus se manifestou até mesmo na união de Lia com Jacó. No primeiro momento isso parece meio difícil de engolir, mas pensa comigo. A gente tem que reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos dentro de Romanos, capítulo 8, mas eu creio que agora, neste momento aqui, de desvio de conduta, de um homem que é convertido, mas tem o seu coração ainda muito dominado pelos seus impulsos, está sendo tratado, disciplinado por Deus. Eu creio que Lia surge dentro da providência soberana de Deus, com propósitos bem disciplinares na vida de Jacó. Perfeitamente possível enxergar Lia dentro da providência de Deus para Jacó. Uma vez que dentro da realidade cultural dele estava dentro. E Lia, de fato, era a esposa de Jacó. Quer ver mais situações de graça nesse momento aqui, dessa união de Lia com Jacó? Lia, não Raquel, se tornou mãe de Judá. Sabe quem foi Judá? Judá está na descendência do Messias, do Senhor Jesus. Lá no capítulo 49, versos de 8 a 12, você encontra isso. Lia também foi mãe de Levi. Sabe quem foi Levi? Da descendência de Levi veio toda a linhagem sacerdotal alguns anos depois. Olha só que coisa. E um fator final que dá muita dignidade ali em relação a Raquel é que Raquel, mesmo sendo muita dignidade a Lia em relação a Raquel, é que Raquel, mesmo sendo a irmã mais nova, ela morre antes de Lia. O fator de dignidade aqui não está na morte, mas no fato de que Lia morreu mais tarde, obviamente, como eu acabei de dizer, mas Lia foi enterrada junto com Abraão, ou melhor, junto com Jacó, na caverna de Macpelá, 49:31. Enquanto Lia, ou melhor, Raquel, foi enterrada no caminho para Belém. Você vê isso no capítulo 35, verso 19. Irmãos, provavelmente Lia não foi amada por Jacó. Jacó amava Raquel. Mas Lia foi uma bênção para Jacó. O que a gente conclui disso?
A graça de Deus, ela se estende em qualquer cenário da nossa vida, seja na providência soberana, permitindo o improvável, mas com olhos naquilo que a gente não vê, nos disciplinando, nos corrigindo, usando os recursos e as situações que estão debaixo da sua providência soberana. Deus não tem, ou de forma alguma, a graça de Deus não tem que concordar com as nossas conveniências e conceitos. Deus não vai abençoar ou deixar de abençoar pelo aquilo que eu acho ou deixo de achar. Deus continua sendo Deus e continua sendo bom, independente das minhas conveniências e conceitos. A nossa preferência por Raquel, a nossa descarada preferência por Raquel. Não preferimos Raquel? A gente lê a Bíblia, a gente fica com Raquel, fica com vontade de bater em Lia. Mas essa preferência descarada por Raquel no lugar de Lia, ela mostra bastante bem como o nosso conceito de bênção de Deus está preso completamente a aparências e favoritismo. A gente acha que Deus tem que abençoar por causa das nossas preferências, do nosso favoritismo por essa ou por aquela pessoa. Se aquela pessoa que a gente não gosta é abençoada, eu fico zangado com Deus. Mas Deus abençoa como Ele quer, quando Ele quer e da forma como Ele quer. Porque Ele é Deus. E é bom, e justo, e santo. Que bom que Deus faz as coisas assim. Deus não nos abençoa por conveniências, por aparência, por critérios humanos. Deus nos abençoa de acordo com os seus critérios. Nos salva por causa da sua vontade salvadora e soberana sobre a nossa vida. E não pelo que eu produzo ou deixo de produzir, senão estávamos todos perdidos. Que bom que Deus é assim. E vemos isso na vida de Jacó. Que possamos ser sensíveis, amados, para perceber a graça de Deus, para percebermos a santidade de Deus, para percebermos a justiça de Deus, seja qual for a circunstância da nossa vida. Não caia no erro de se julgar menos abençoado, não abençoado por Deus, porque as coisas não estão indo bem de acordo com os seus critérios. Deus continua bom e continua Deus por causa dos critérios dele. E a graça de Deus, ela é incondicional, porque Ele decide dispensar a sua graça a quem Ele quer. E a providência de Deus interage com a sua graça constantemente, permitindo aquilo que nós talvez não queiramos agora, como nos dando aquilo que a gente nem sequer pediu ainda. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por podermos refletir em verdades espirituais objetivas para a nossa vida hoje. Toda essa narrativa de Jacó nos faz perceber, ó Deus, a Tua provisão em qualquer situação. O Senhor não espera que compremos as bênçãos espirituais. O Senhor vem ao nosso encontro porque o Senhor é Deus e porque o Senhor é bom. Ó Deus querido, nos ajuda a não sermos negligentes em relação às consequências do pecado. Como é sério, ó Pai, esse tema. Nos ajuda a sermos responsáveis e tratarmos o pecado com muita seriedade, da maneira como o Senhor trata o pecado, no Teu padrão e não no nosso. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor nos leve para casa debaixo da Tua provisão, nos abençoe essa semana, nos fazendo lembrar, ó Deus, que o fato das coisas não acontecerem do jeito que queremos não implica de forma alguma que o Senhor não está provendo com a Tua bondade, com a Tua justiça, com a Tua santidade as nossas vidas. Nos ajuda a reconhecer o Senhor em todo o tempo, em toda circunstância e situação. Eu creio que não há outra forma de termos corações gratos
Não há outra forma de termos contentamento a não ser confiando que Tu és o Deus da graça, o Deus da providência, e interfere em nossas vidas constante e soberanamente por causa dos Teus planos santos a nosso respeito. Assim eu Te agradeço. Te peço pela vida de cada um. O Senhor sabe os desafios, ó Pai, pessoais, espirituais, de trabalho, familiares. Renova, ó Deus, a coragem, o vigor espiritual. Dá-nos temor ao Senhor para nos submetermos, ó Pai, aos padrões que o Senhor tem estabelecido